Fala pessoal, Alessandro Abel aqui, mudamos para a América e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a Amazon conseguiu ser um divisor de águas nas nossas vidas quando a gente veio morar aqui nos Estados Unidos. Querem saber um pouquinho dessa história? Então bora lá, solta a vinheta e a gente já fala. Então pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho e eu vou contar essa história para vocês aí de como a Amazon conseguiu ser esse divisor de águas aí nas nossas vidas quando a gente mudou aqui para os Estados Unidos, né? Muitos já sabem dessa história, muitos conhecem essa história, mas eu tenho certeza que muitos também não conhecem e é por isso que eu vou contar para vocês entenderem, galera, o quanto é importante da gente abrir outras frentes, outras fontes de renda aqui nos Estados Unidos quando a gente vem morar especificamente aqui. Muita gente vem para cá ou com o emprego certo ou com um projeto. Muita gente vem para cá achando que o amigo vai conseguir aquele emprego para ele. Muita gente vem para cá achando que vai chegar e vai conseguir um emprego. Não é bem assim, galera. Não é bem assim. Mesmo aqueles que se programam, mesmo aqueles que têm realmente um planejamento, têm a tendência muitas vezes de dar errado. Porque a gente está vindo para um país totalmente diferente do nosso, onde tudo muda, tudo é diferente e as expectativas que a gente tem, uma vez que a gente esteja lá no Brasil, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, muitas vezes elas não condizem com a realidade. E isso foi o que aconteceu com a gente lá no início. Quando eu ainda estava no Brasil, eu tinha uma grande preocupação, é que eu chegasse aqui nos Estados Unidos e as coisas não dessem certo. E eu tivesse que, por algum motivo, mesmo considerar que não daria certo, eu já me tirava o sono. Então eu sempre procurei realmente outras opções, outros meios para a gente dolarizar, para a gente fazer renda em dólar. Então foram 2 anos incessantes no Brasil pesquisando e pesquisando. E aí sim a gente chegou no Amazon. Foi quando a gente viu que esse gigante poderia ser realmente aí um divisor de águas nas nossas vidas, ou pelo menos que eles nos dessem uma espécie de backup, né? Que a gente tivesse ali uma segurança de que se alguma coisa não saísse bem, a gente conseguiria voltar para o Amazon ou mesmo cair de cabeça dentro desse business. Foi o que eu fiz então lá do Brasil ainda, ou aí do Brasil, onde vocês estiverem assistindo esse vídeo, e realmente comecei a pesquisar e pesquisar muito, galera, muito mesmo, e vi que dava para fazer negócio com os caras. Então eu comecei a estudar, comecei a investir meu tempo nisso, porque eu tinha que ter outras fontes de renda aqui nos Estados Unidos. Eu tinha que ter uma maneira, né, de colocar esse plano em prática. Como vocês sabem, quando a gente veio aqui para os Estados Unidos, eu fiquei 6 meses aqui sozinho. A minha família ficou no Brasil, né, a minha esposa e minha filha, a Camila e a Alice. E lá do Brasil, elas me mandavam mensagens positivas. Eu nunca duvidei de que daria certo ou não daria certo, né? Só que eu tinha os meus medos, como todo mundo. Na realidade, eu fiquei 5 meses e meio aqui. Então, todos os dias contados ali, na expectativa de voltar. Essa história depois eu conto para vocês, mas enfim, eu vim aqui para ficar 1 mês, para achar um lugar físico para alugar para a nossa franquia. A gente tem uma franquia aqui e acabei ficando mais de 5 meses aqui só para fazer o processo burocrático, o que também já fugiu totalmente do que a gente imaginava, né? Eu tinha uma fonte de renda no Brasil ainda, eu trabalhava remoto aqui, sabia que isso não ia durar para sempre, eu também não queria que durasse para sempre, porque eu queria cortar o cordão umbilical, né? Mas funcionou nesse meio tempo que eu estava aqui nos Estados Unidos, onde eu procurei realmente outras formas de renda, e aí foi quando eu comecei realmente fazer Amazon, que a gente chama, né? Quando a gente começa a pegar os nossos produtos e botar dentro da Amazon para vender. Então, aqui eu tive tempo para focar nesse business, realmente, porque eu não sabia se ali na frente as coisas iam dar 100% certo, já que não estavam dando no início. Então, isso podia acontecer e aconteceu, galera. Para vocês terem uma noção, a nossa abertura da nossa franquia aqui foi tudo muito bem planejado, foi tudo muito bem amarrado entre nós e o nosso franqueador, que, né, sempre foi excelente, nos deu todo o suporte possível que a gente precisou, mas infelizmente as coisas saíram do que a gente imaginava, né? Obra é sempre uma dor de cabeça, obra sempre atrasa, a gente atrasou a obra,
A gente não, a obra atrasou, né? E não só isso, galera, aqui tem toda a questão do que a gente chama de permit, né? Que são as permissões para se mexer em qualquer obra, as permissões para se fazer uma parede, as permissões para se aplicar na prefeitura, para se ter uma planta. Isso tem bastante burocracia, tem vídeos no canal já que eu falei sobre isso, mas enfim, a gente não contava com isso. E aí aconteceu o que eu já imaginava que ia acontecer. A fonte de renda do Brasil começou a se esgotar, porque o meu tempo tinha se passado muito mais do que eu imaginava. Então, dentro daqueles 5 meses que eu tinha a minha fonte de renda no Brasil, legal, depois dali ela começou a cair, né? Então, pessoal, pensem, se eu tivesse só a minha fonte de renda no Brasil, que até então eu tinha, como que ficaria a minha vida aqui? Como que eu ia fazer para tocar minha vida aqui, se é a minha única fonte de renda no Brasil? Eu ia sair procurando emprego? Eu ia fazer Uber? Não sei, mas eu não estava planejado para isso. Então, se a minha fonte de renda no Brasil não desse mais certo, e que não deu, né, porque acabou as coisas se esgotando por lá, eu já tinha o meu plano B desenhado, que era fazer business com a Amazon. Então eu já sabia que eu ia e podia e sabia fazer aquilo ali, eu sabia lidar com aquele business. Porque quando a gente pega a surpresa no colo, por exemplo, eu vou ter que fazer um Uber, não tem problema nenhum, um trabalho super digno e super legal, eu acho super legal. Só que eu não sei fazer aquele business, eu vou ter que aprender ele na hora, nos meus erros, na urgência e na pressão, e isso não é bom. E isso tende a dar errado também. Então, quando eu fiz tudo com planejamento, sabendo que o Amazon ia funcionar assim, 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 e eu já sabia fazer o business dentro do Amazon, aí eu comecei a nadar de braçada, eu comecei a vender e vender muito dentro da Amazon lá no início. Foi quando a gente pegou o fechamento da Toys R Us aqui nos Estados Unidos. Eu comprava muito produto na Toys R Us, eu ainda estava morando no hotel aqui, e eu caí para dentro da Amazon. Eu comecei a vender muito, eu chegava a trabalhar 16 horas por dia no início, para comprar, para catalogar e para mandar lá para as warehouses do Amazon. Porque eu sabia que eu não tinha um Ctrl Z, que eu não podia voltar a uma casa, que tinha que dar certo. E eu não podia ter mais surpresas. Então o nosso business demorou muito mais do que a gente imaginava por esses problemas que eu falei para vocês, que é a nossa franquia, que hoje está super bem, graças a Deus, funcionando, funcionário, tudo tranquilo. Só que demorou muito mais do que eu imaginava. Então, galera, quando vocês vierem, quem tiver pretensão de vir nos Estados Unidos ou quem está planejando vir morar nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, seja mesmo, seja até dentro do Brasil, quem está planejando mudar mesmo, não mudar de bairro, mudar de cidade ali, mudar, vocês precisam ter, sim, outros planos para renda, para não passarem aperto. Eu conheci muita gente aqui nos Estados Unidos, muita gente que inclusive já voltou porque não se planejou. Contou sempre com uma fonte de renda, que aquilo era o certo, que aquilo ia dar super certo, que ele conhecia o amigo, que ele conhecia o fulano, que ele já veio para cá uma vez, que ele sabia que ele ia conseguir trabalhar na construção civil, ou então ele sabia que ele ia trabalhar naquela empresa. Mesmo que venham com emprego, galera, certo, nada é certo, né? Mas mesmo que venham já com emprego, um sponsor, enfim, qualquer outra, pensem nisso. Pensem, essa pandemia também veio para provar isso para a gente. A gente precisa ter outras fontes de renda. Isso não é segredo, mas o ser humano é acomodado. A gente se acomoda quando a gente tem uma fonte de renda que está pingando, está entrando grana todo final do mês ali. A gente não pode. Essa pandemia veio mostrar para a gente que tem muita surpresa por aí, que a gente pode ser, sim, pego de surpresa a qualquer momento. Principalmente para quem tem família, né? Que é o meu caso. A gente não pode ser pego de surpresa, a gente tem que estar sempre alerta. Então, se hoje fechar, por exemplo, olha que legal isso, se hoje fechar a Amazon pra gente, se fechar o Amazon pra gente, ou mesmo se eu quiser parar de fazer, não tem problema. A gente tem outros negócios que foram se ramificando e foram surgindo nesse meio tempo porque eu não me acomodei. Entenderam? Eu não me acomodei e não me acomodo em nenhum momento. Vocês nos seguem há mais tempo, vocês sabem no nosso dia a dia. A gente está sempre mexendo, conversando com um, fazendo contato com outro, networking, pesquisando, conversando. Sempre pesquisem muito, leiam muito, escutem muito, porque daí a coisa começa a criar corpo. Porque senão a gente fica muito fechado, galera. E isso é muito perigoso. Vir para cá, de novo,
com apenas uma fonte de renda é extremamente perigoso. Lembre-se disso, lembre-se disso. De novo, o Amazon foi um divisor de águas na nossa vida, principalmente no início da pandemia, onde a gente não tinha mais fonte de renda, a gente só tinha o Amazon. E aí foi aquela coisa que a gente caiu realmente para dentro. E ali a gente começou a se reerguer. Aquela história de renascer das cinzas. Realmente para nós foi muito importante e eu sou muito grato ao Amazon e os nossos mais de 600 alunos do nosso curso do Amazon, que inclusive o link está aqui embaixo também, tenho certeza que também são muito gratos, porque a gente faz negócio com a maior empresa de e-commerce do mundo. A gente já está há mais de 3 anos agora dentro da empresa e a gente só tem a agradecer. Então quem quiser fazer o nosso curso, quiser mais informação, link aqui embaixo. Pessoal, mais para compartilhar com vocês nesse vídeo a minha experiência, compartilhar com vocês o lado ruim, né, das coisas também, não é só o lado bonito, o lado bom, e chamar atenção para vocês que esse é um assunto muito sério, muito sério. As finanças onde elas não encaixam, tudo dá errado. Vai por mim. Pessoal, espero que se gostarem desse vídeo, deixem um like aqui, se inscrevam no canal também, sigam a gente lá no Instagram e deixem os comentários aqui embaixo. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Escreve aqui para mim, faz sentido. Então a gente fala mais sobre isso e muito mais no próximo vídeo. Valeu, galera? Muito obrigado.